Olá, olá! Hoje nós estamos de volta com dicas de interpretação de texto e a dica que eu vou dar hoje mistura um pouquinho do que eu estava falando na última aula, que era sobre você conhecer a história do autor. Quer dizer, nem sempre você pode ler o texto da mesma forma se fosse uma pessoa ou outra que tivesse escrito. Então é importante a gente conhecer a história do autor também para compreender sobre o que ele estava falando. Então, hoje eu vou fazer uma leitura dramática, mas com uma observação desse histórico. Então, eu peguei um texto que é um texto de uma música, que se chama 1947, né? O Êxodo. 1947 é o título. Então, é importante você compreender o que aconteceu em 1947, pensar que é um período imediatamente pós Segunda Guerra Mundial. Então, isso vai ter uma interferência. Eu vou fazer a leitura desse texto e depois a gente vai conversar sobre ele, ok? Esse texto é de um autor italiano que se chama Sergio Endrigo, o preferido do meu pai, cantor, né? Ele fez, só para vocês entenderem um pouco do contexto, ele fez a versão em italiano de várias músicas do Chico Buarque, de Vinícius de Moraes. Então ele é muito assim, atuante na música italiana, já é falecido, né? Então, vamos lá. 1947. Desde aquela vez eu não a vi mais. O que será da minha cidade? Eu vi o mundo e me pergunto se eu seria o mesmo se ainda estivesse lá. Eu não sei porquê. Nesta noite eu penso em você, estrada florida da juventude. Como eu queria ser uma árvore que sabe onde nasce e onde morrerá. Já é muito tarde para retornar, ninguém mais me reconhecerá. A noite é um sonho que nunca se realizará. Ser um outro que, de qualquer forma, sou eu. Como eu queria ser uma árvore que sabe aonde nasce e aonde morrerá. Então esse texto é dessa canção, 1947, de Sergio Endrigo. Eu vou colocar nos comentários um link para vocês poderem ouvir a música, se vocês quiserem. Essa tradução é minha. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu achei ela muito linda, a melodia, achei o texto, mas daí eu comecei a pensar, puxa vida, como eu queria ser uma árvore que sabe onde nasce e onde morrerá. Uma árvore não se mexe, uma árvore fica parada no mesmo lugar, é por isso que ela sabe onde ela nasce e onde ela vai morrer, porque ela fica parada no mesmo lugar. Então, esse dado nos traz o texto, né? Mas será que ele realmente queria ser uma pessoa parada no mesmo lugar? Então, vamos ver outros dados que o texto traz, né? Desde aquela vez eu não a vi mais. O que será da minha cidade? Quer dizer, eu não vi mais a minha cidade, né? Eu vi o mundo e me pergunto se eu seria o mesmo se ainda estivesse lá. Quer dizer, mesmo eu tendo viajado o mundo inteiro, será que eu seria essa mesma pessoa se eu ainda morasse lá? Daí não sei por que nessa noite penso em você, quer dizer, nessa noite ele lembra da cidade, né, da estrada florida, como eu queria ser uma árvore que sabe onde nasce e onde morrerá. Já é muito tarde para retornar, ninguém mais me reconhecerá. Quer dizer, faz muitos anos que ele foi embora, ninguém mais vai reconhecer ele lá. Ele saiu de lá, faz tempo e nunca mais voltou, né? O que isso quer dizer? É isso que a gente tem que pensar. Por que ele saiu? Por que ele saiu dessa cidade? Por que ele está sentindo tanta falta? Por que ele gostaria de saber que poderia morrer nessa cidade, né? A noite é um sonho que nunca se realizará. Ser um outro que, de certa forma, sou eu, né? Ser outra pessoa. Quer dizer, se ele tivesse ficado lá, ele seria outra pessoa, mas ainda assim ele seria ele,
né? Então, o que ele quis dizer com isso? E aqui vem uma coisa que precisa estudar história, né? Lembra quando eu digo? Precisa estudar tudo, precisa saber contexto histórico. O que aconteceu em 1947? Foi o primeiro período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que pensar que a cabeça é outra coisa. O que aconteceu em 1947? Então, se a gente for lá na história do Sérgio Endrigo, a gente vai descobrir que ele fazia parte dos exilados de Istria. O que significa isso? Significa que tinha uma parte, né, algumas cidades que pertenciam à Itália antes da Segunda Guerra. Só que, como a Itália perdeu a guerra, tal, entre os acordos ali, uma parte da Itália ficou para a Iugoslávia. E logo depois da Segunda Guerra, né, essa parte da Itália, a Itália perdeu essas cidades para a Iugoslávia. E a Iugoslávia, como tinha esse atrito, eles achavam que todos os italianos eram fascistas, porque na Segunda Guerra os italianos eram, né, o exército italiano era de fascistas, embora nem todos, se você estudar a história, você vai saber que dentro da própria Itália havia um grande grupo que lutava, que eram os partigiani, que lutavam contra o fascismo, que fizeram toda uma resistência que ajudou, inclusive, a que a Itália, o fascismo e o nazismo perdessem a Segunda Guerra. Né? Então, estudando um pouquinho de história, você vai saber disso. Nem todos os italianos, inclusive tinha uma grande parte de italianos que era contra o fascismo. Porém, para a Iugoslávia, que foi um dos países que ganhou na Segunda Guerra, que estava do lado dos que ganharam, os italianos eram fascistas e eles não queriam fascistas lá. Então, meio que eles tocaram terror, fizeram pressão para que essas pessoas saíssem daquelas cidades e voltassem para a Itália. E é uma coisa muito delicada, porque você vai sair da cidade onde você nasceu, aonde você cresceu, como assim, volte para a Itália, seu fascista. Só que você nunca morou em outra cidade. É aquela cidade que deixou de fazer parte da Itália, entende? Então você não tem para onde voltar porque você nunca saiu dali daquela cidade. É a cidade que saiu, que deixou de ser. Então isso é importante você compreender para entender esses versos do Sérgio Endrigo. Ele foi exilado, ele foi expulso da sua cidade, ele foi constrangido a deixar a sua cidade, a cidade onde ele nasceu, aonde ele cresceu, para ir morar num país que seria o dele, porque ele era italiano, porém onde ele nunca tinha estado, né? Volte. É aquela terrível frase, né? A volta dos que não foram. Eles têm que voltar, mas eles nunca foram, eles nunca estiveram lá. E é nesse sentido. Então, ele nasceu e ele cresceu e ele foi expulso. E ele nunca mais pôde voltar. Ele não pôde voltar, porque ele era exilado. Depois que caiu o governo, que tiveram várias mudanças políticas na região, ele poderia. Mas aí ele entra naquele verso que ele diz, já é muito tarde para retornar. Sabe? Ele já construiu uma outra vida. Já é muito tarde para retornar. Né? Ninguém mais me reconhecerá. Quer dizer, se eu voltar, eu não sou mais aquela criança que saiu de lá, eu não sou mais aquela pessoa, ninguém mais sabe quem eu sou. Né? Eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho mais a minha história, eu construí uma história em outro lugar. Então essa música, esse texto, ele carrega aquela dor de você ser obrigado a abandonar, e quando você é obrigado a abandonar, você perde todas as suas certezas, você perde o teu chão. Né? Você perdeu o teu porto seguro. Pensa, você pode querer, você pode decidir morar em qualquer país do mundo. É uma decisão tua. Agora, quando você é exilado, você não decidiu nada. Né? Você foi mandado embora e você perdeu todas as suas certezas. Você não sabe mais nada. Então, é essa dor que essa canção, que esse texto transmite. E daí eu volto, né? Tudo isso você tem que colocar na tua interpretação de texto. Eu fiz uma leitura, se eu fosse trabalhar mais a interpretação desse texto, a gente chegaria numa carga emocional muito mais forte, né? Eu fiz uma leitura rápida,
né? Então ela tem uma carga emocional que pode ser trabalhada bastante, exatamente por causa dessa dor de quem foi constrangido a deixar a sua casa, o seu lar, e que não pôde voltar. E que depois de muitos anos, então, finalmente ele pode voltar, mas daí não é mais a sua casa, não é mais o seu lar, né? Então, eu vou colocar também na descrição, né, do vídeo, o texto inteiro, que daí, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar o texto e acompanhar enquanto eu falo, para ler, para tirar as próprias conclusões. Lembrando que interpretação é uma coisa subjetiva, né? Tem uma parte que o texto está dizendo, tem uma parte que é história, mas tem outras partes que você pode deduzir, né? Tem lacunas, todos os textos têm lacunas. E você preenche essas lacunas com a tua vivência, com a tua observação. E isso vai ser tanto na emoção que você vai colocar, quanto na informação que vai dar base para essa emoção que você vai colocar, né? Essa é a minha interpretação dessa música, a partir do conhecimento que eu tenho, porque eu já fiz esse estudo, tem outros textos que eu adoro, que falam dessa questão do êxodo de Ístria, e então eu tenho esse conhecimento, eu tive essa capacidade de interpretação para esse texto. Quem não tem, tem que ir atrás, tem que buscar, né? Porque ele vai interferir. Se você não souber dessa questão dele ser um exilado, o autor ser um exilado, você pode pensar, deduzir que a pessoa é alguém muito apegado, que não gosta de sair, não gosta de se mover, e que ele ele tem medo do mundo. Você poderia ter essa leitura, só olhando o texto sem conhecer a história. Tá errada? Tá, porque tem uma história por trás. Esse texto foi escrito para essa situação, né? Então ela é uma análise errada. Mas você pode fazer uma releitura e propor uma outra história a partir dessa releitura, né? A arte, como eu costumo dizer, ela não tem limites. A criatividade não tem limites. Você pode fazer outras coisas. Porém, qual que é o limite da arte? É você estar preparado para o que você vai receber em troca. Porque a arte, de modo geral, ela é feita para alguém, para um público. Não importa se é um quadro, se é uma música, se é uma poesia, se é um espetáculo. Ele é feito para alguém que vai receber esse material, para um público. E você tem que estar preparado para a reação do público, né? Aqui, no caso, não tem grandes consequências, então não tem limite para sua criatividade. Agora, se você quiser fazer alguma coisa agressiva, se você quiser mudar o texto, digamos assim, que eu pegue esse texto e mude totalmente, né, diga que é uma tradução do Sérgio Endrigo e mude as palavras, mude o contexto, eu posso sofrer um processo da família do Sérgio Endrigo, né? Então você tem que estar preparado, os limites da tua arte tem a ver com você estar preparado para as consequências, né, da reação do público. Então, é isso, eu só queria enfatizar, né? Aliás, eu sempre enfatizo essa questão da importância do conhecimento para a interpretação, seja teatral, seja para análise de texto, seja para uma simples leitura, para uma discussão de WhatsApp. Se você não tiver interpretação de texto, corre um grande risco de você ser o errado da história. Então, se informa, vai atrás da história, tenta pegar o máximo de dados possíveis para que você conheça aquilo que você está analisando, aquilo que você vai interpretar. E só assim você vai fazer um grande trabalho. Então, nossas dicas de interpretação de hoje terminam aqui e até a próxima.